Olá, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é o Abdução Literária. E chegamos ao tão esperado dia de definir as 10 melhores leituras de 2019. 2019 foi um ano de descobertas, de muitas leituras fora da minha zona de conforto. Eu me deparei com várias polêmicas aí de autores e por consequência disso eu aprendi a distinguir a obra do autor. Mas em contrapartida eu também descobri assim, autores maravilhosos que têm obras literárias fascinantes e feitos muito importantes também fora delas. Então foi um ano assim muito interessante, muito legal. Eu espero que o ano que vem também seja assim. E vamos então para a lista, para o top 10, né? Eu não vou me abster à premissa dessas histórias, porque ou tem resenha lá no Abdução Literária, no blog, ou tem vlog de leitura, das leituras mais recentes. Então eu vou falar mais mesmo da minha relação com a história, porque esses livros estão aqui. Bora lá! Em 10º lugar nós temos então O Último dos Magos. Esse livro aqui que eu deixei ele na estante por um tempinho abandonado, mas quando eu comecei essa leitura eu fiquei um pouco chocada, porque ele tem elementos que eu gosto muito nos livros de fantasia, né, que são ladrões, assaltos, viagens no tempo. Além disso, a leitura também é muito gostosa, a autora tem uma escrita super fluida, super gostosa, e eu gostei muito, muito dessa história, me arrependi de ter deixado ela paradinha lá na estante, e assim, foi incrível essa leitura. Em 9º lugar nós temos Desaparecidos em Luz da Lua. Esse aqui é o segundo livro da série A Passa Espelho. O primeiro é Os Noivos do Inverno. E, gente, essa história ela já me cativou muito no seu primeiro livro. Eu fiquei, assim, muito surpresa com o que eu tinha lá. E nós temos nessa história muitos elementos diferentes. Nós temos um universo super criativo, um sistema de magia diferente. Temos, assim, muitos personagens que são dúbios, a gente não sabe que lado eles realmente estão, muitas tramas políticas. E tudo isso se repete aqui nesse livro, só que de forma muito mais intensa. E a história também, ela atinge um patamar que eu não esperava, sabe? Então eu surtei com esse livro aqui, e eu não esperava que eu pudesse gostar ainda mais dessa série, e por isso ele está aqui. Em 7º lugar nós temos, então, O Diário de Nisha. Esse livro aqui, só de olhar pra ele eu tenho vontade de abraçar, porque, assim, gente, essa é uma leitura que deu muito quentinho no coração. Pra vocês terem uma ideia, a gente trata aqui de um assunto complexo, que foi a separação da Índia entre Afeganistão e Nova Índia, né, por causa de conflitos religiosos. Então imagina só, em um determinado dia você acordar e descobrir que o seu melhor amigo, seu vizinho, ou de repente alguém que faz parte da sua família, virou seu inimigo, sabe? Que as pessoas estão lutando umas contra as outras, estão morrendo, e você é obrigada a se separar daquilo que você sempre teve por causa desses conflitos, né? E a gente acompanha toda essa situação através dos olhos de uma garotinha que é a Nisha. Então ela escreve no seu diário sobre isso. E assim, é muito surpreendente a leveza com que ela enxerga a situação e a delicadeza também. Então esse livro aqui, ele é muito, muito precioso, porque eu imaginava que ia ser uma leitura pesada, que ia me deixar mal, mas a Nisha, ela é muito preciosa e ela consegue ter assim uma visão surpreendente sobre as situações. E essa leitura aqui, ela mexeu muito comigo. O próximo livro da lista é O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke. Esse ano eu li muita ficção científica, fiquei muito feliz. Mas assim, foi chegando no final do ano, eu senti que eu ainda não tinha lido aquele livro, sabe? E esse aqui chegou pra ser aquele livro. Porque, gente, eu fiquei muito surpresa com essa história aqui, que ela me pegou, assim, do início ao fim. A escrita do autor é muito gostosa e tem alguns mistérios, sabe, que te instiga a ler o livro. E no final, assim, com as descobertas, com a ideia que o autor compartilha, assim, sua mente explode. E, assim, detalhe que esse livro aqui é super indicado pra quem tá começando a ler ficção científica, porque os elementos de sci-fi são bem, assim, simples, não é nada muito complexo, é mais a ideia mesmo que intriga. Então se você quer ler ficção científica, fica aí uma recomendação. O próximo livro é O Estranho Sonhador, da Laini Taylor. Essa aqui é a mesma autora da trilogia Feita de Fumaça e Osso. Eu não sei se esse é o nome da trilogia. E, gente, esse livro aqui, ele me deixou de coração muito apertado. Porque essa autora aqui, ela tem o dom de construir histórias
onde existem lados conflituosos, mas ela sempre apresenta os dois lados da moeda, sabe? Então você não tem um herói ou um vilão típico. Ela apresenta os dois lados da história e te deixa assim no meio. E você não sabe pra quem torcer, você não sabe como que as coisas vão se definir. E você fica de coração despedaçado, porque você sabe que é impossível dessa história ter assim um final 100% feliz. Isso é o que eu chamo de leitura agridoce, porque ela é incrível. Mas ela te deixa com o coração apertado. E pra quem já conhece a autora, então, através de Feita de Fumaça e Osso, aqui, gente, ela conseguiu, assim, evoluir na sua escrita, na criação do seu universo, assim, que é fantástico. Eu fiquei chocada com a construção de mundo que ela faz aqui. E esse livro, apesar de te deixar com o coração apertado, ele é incrível. O próximo livro entrou aqui nessa lista aos 45 do segundo tempo, que foi O Portão do Obelisco. Essa aqui foi uma das minhas últimas leituras. E sem surpresas, né? Eu senti que esse segundo livro aqui da série A Terra Partida, que é a continuação de A Quinta Estação, ele é um pouco mais profundo e as peças dessa história finalmente começam a se encaixar. Então, no primeiro livro a gente tem uma construção de mundo muito forte, a gente tem a apresentação dos principais personagens, e aqui a gente começa a entender a motivação por trás de algumas ações dos personagens. Então, assim, foi uma leitura incrível, que tem, assim, um final muito impactante. E eu terminei essa leitura desesperada pela continuação. É muito, muito, muito bom. E essa série tem tudo pra se tornar uma das minhas séries favoritas de fantasia. Tchan, 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 tchan. E em quarto lugar nós temos O Assassino do Rei, da Robin Hobb. Gente, esse livro aqui ele é perfeito. Quem discorda, discorde aí na sua casa. Eu tô brincando. Mas, gente, esse livro aqui ele é perfeito do início ao fim. Quando eu li o primeiro livro da saga do assassino, que é O Aprendiz de Assassino, eu já tinha gostado da história, mas ainda não tinha tido aquele tchan, sabe? Mas esse livro aqui, ele foi incrível e eu não esperava, sabe? E eu li ele super rápido por ser um calhamação. E a história me envolveu muito. E essa aqui foi uma das minhas melhores experiências lendo um livro de fantasia. Então, assim, nesse exato momento que eu tô gravando o livro, a minha leitura atual é o último livro dessa saga, que é A Fúria do Assassino. Então, assim, imaginem como eu não estou, né? E se tem algo que essa autora sabe fazer, é a gente sofrer. Então eu tô com o coração meio apertado temendo pelo que está por vir, mas pelo menos esse segundo livro aqui, ele é perfeito, ele foi incrível. Eu finalizei o ano lendo ele e foi a primeira leitura concluída desse ano aqui. Eu ainda não consigo parar de pensar nessa história. Chegamos ao top 3, então agora nós temos A Sombra do Vento, do Zafón, esse livro aqui que eu demorei muito pra me render a ele, gente. E o que eu posso falar sobre esse livro? Acho que a primeira palavra que vem à minha cabeça é intensidade. Esse livro é muito intenso e a gente tem aqui tudo o que vocês imaginarem. A gente tem ação, mistérios, romance. É um livro super completo. Ele tem uma escrita muito gostosa, que é um pouco poética, do jeitinho que eu gosto. E a gente começa uma história super gostosa, de repente ela vai ficando mais carregada e mais tensa. Você fala, gente, o que tá acontecendo? E é uma história, assim, muito complexa e muito grandiosa. E quando eu finalizei ela, tive que bater palma pro autor, porque ele conseguiu amarrar aí todas as pontas soltas. E é um livro muito intenso e muito maravilhoso. Em segundo lugar, nós temos Leve-me com Você. Esse livro aqui que foi uma surpresa pra mim, porque eu não esperava que ele fosse mexer tanto comigo. E quando eu iniciei a leitura, ele foi assim, me cativando aos pouquinhos, sabe? Porque ele tem, assim, personagens muito preciosos e ao mesmo tempo reais. Então dá vontade de colocar num potinho pra proteger. E ele consegue tratar de assuntos, assim, muito delicados, com simplicidade, sabe? Então, eu gostei muito da forma como esse livro mexeu comigo. Ele fala sobre luto, ele fala sobre alcoolismo. Então, assim, são assuntos que até então eu não tinha me aprofundado e eu consegui ter outra visão sobre isso através desse livro, gente. E os personagens são muito cativantes, sabe? Então, esse aqui é um livro super precioso, virou um dos meus favoritos da vida. Sério, se vocês tiverem a oportunidade, dê uma chance, porque esse livro aqui, ele é essencial. Tan, 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 tan. Em primeiríssimo lugar, nós temos Um Lugar Bem Longe Daqui, gente. Ai, meu Deus do céu, eu não consigo parar de pensar nessa leitura. Esse livro aqui, que eu não dei nada pra premissa dele, eu me convenci a ler esse livro por causa da hype. E quando eu comecei a ler, eu gostei muito da escrita da autora, mas eu não sabia pra onde ela queria me levar.
E assim, ela vai construindo tudo aos pouquinhos, com muita paciência. Eu adoro esse tipo de história, sabe? Que vai construindo as coisas aos pouquinhos. E da mesma forma ele foi me ganhando, sabe? Eu fiquei muito envolvida com essa história, eu torci muito pela personagem. Ela me tocou porque aqui a gente explora muito a natureza. A personagem principal tem uma conexão muito forte com a natureza. E eu aprecio muito isso também. E, gente, é uma história, assim, muito rica, muito bem construída. E que no final ela ainda te presenteia. A última página somente explode, sabe? E foi uma leitura muito eletrizante, que quando eu terminei de ler eu quis pular, eu quis gritar, sabe? Então fazia um tempo que um livro não mexia tanto comigo, sabe? Que eu passava o dia inteiro pensando nele, que eu chegava em casa, lia, torcia para as coisas acontecerem, sabe? Então eu acho que esse daqui foi o livro mais surpreendente, mais envolvente. É uma surpresa ele tá aqui em primeiro lugar, porque eu nem pretendia ler ele. E, sério, esse é o livro aqui que eu recomendo de olhos fechados pra todo mundo. Se você tiver a oportunidade de ler essa preciosidade, leia, porque esse livro é incrível, gente, incrível de verdade. Então foi isso, gente, esse foi meu top 10. Eu pretendo fazer também uma menção honrosa ou no Instagram ou no Twitter, ainda não decidi. Então se você tá curioso pra saber quais livros aí faltam, me segue então nas redes sociais pra acompanhar. E eu gostaria de saber qual que é o top 10 de vocês, qual que é o melhor livro que vocês leram no ano, me conta aqui nos comentários. Ou me conta se vocês também leram algum livro que tá aqui na minha lista, o que vocês acham. Vou gostar muito de saber a opinião de vocês. E esse aqui é o último vídeo do ano. Eu desejo pra vocês aí boa passagem de ano, boas festas, boas leituras sempre e até o próximo.